aluno e aluna carioca. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Estou usando uma blusa com listras rosas, cinza, azul, uma calça jeans, meu cabelo trançado, tranças bem longas, e estou gravando essa aula para vocês aqui em um dos estúdios da Multirio. O nosso quadro de hoje é Agora é com você. E como todo Agora é com você, nós vamos colocar a mão na massa. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra da aula Cada Coisa em Seu Lugar com a professora Camila? Ela trouxe algumas lixeiras que são utilizadas na coleta seletiva. Bom, a coleta seletiva, nós sabemos que ela auxilia no processo de reciclagem. E aí eu fiquei pensando como nós podemos ajudar a diminuir essa quantidade de lixo, de resíduo no meio ambiente. Bom, e aí eu trouxe uma forma de reutilizar um material que eu já vou falar para vocês. Mas antes eu vou explicar a diferença de reciclar para reutilizar, porque tem diferença. E se você não sabe, presta atenção que eu vou te falar. Reciclar é quando um material, um produto, ele vira matéria-prima para utilização em outros materiais ou até em um igual. Por exemplo, uma garrafa. Ela pode passar por esse processo de reciclagem e voltar como matéria-prima para utilização em outras garrafas. A reutilização é quando nós utilizamos um material para fazer outros materiais. Nós damos, às vezes, outra finalidade. Como que nós vamos fazer aqui? Vejam só, aqui eu trouxe alguns materiais. Eu trouxe essa garrafa de plástico, essa garrafa PET, e nós vamos reutilizar, dando uma outra utilização para essa garrafa. Para fazer esse material aqui, a gente vai precisar de 2 garrafas, uma tesoura, de preferência sem ponta, e pedindo ajuda de algum adulto aí na sua casa ou na sua escola. Eu também vou utilizar esse papelão, que geralmente descartamos. Vem geralmente em papel toalha, rolinho de papel alumínio. E eu trouxe também tinta, caso você queira decorar. Nós vamos fazer aqui alguns instrumentos musicais utilizando garrafa PET. Eu vou começar te mostrando como é que a gente vai fazer esse recorte na garrafa. Não esqueça de utilizar uma tesoura sem ponta e sempre pedir ajuda a um adulto. Primeiro, nós vamos precisar recortar essa parte aqui, ó, de cima da garrafa. Para isso, peça algum adulto para furar e recortar para você dessa forma aqui, ó. Você vai retirar essa parte de cima. Viram só? Também vamos retirar essa parte de baixo da garrafa. Nessa hora, é muito importante você pedir a ajuda de um adulto, hein? Porque pode ser perigoso, já que a garrafa ela é bem rígida. A gente precisa fazer um pouquinho de força. Vejam só. Você vai recortar bem assim. Às vezes, vai ficar uma pontinha aqui, ó. Pode ser que fique algumas pontinhas. E é importante retirar bem para que você não se machuque, hein? E dependendo, você pode até passar uma fita aqui, uma fita adesiva colorida e enfeitar o seu instrumento. Bom, agora eu trouxe já aqui, ó, alguns cortadinhos. E vou mostrar para vocês como é que nós conseguimos alguns sons apenas utilizando garrafas. Vocês acreditam? Olha só, utilizando a parte de cima da garrafa, a gente retira as tampas e olha só o som que nós temos, ó. Como a garrafa aqui fica aberta, esse som, ele aumenta, fica um som mais alto. E assim nós temos um bloco sonoro. Ó, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Viram só? Agora eu vou fazer apenas uma modificaçãozinha nessas garrafas, nessas 2 partes da garrafa. E a gente vai ter um outro instrumento, ó.
você vai pedir ajuda a algum adulto e vai fazer alguns recortes assim, ó. Bem aqui. Viram só? Ó. Você vai precisar fazer isso nas duas garrafas. E aí, nós vamos transformar o som desse instrumento. Você já consegue imaginar qual instrumento nós vamos ter agora? Você vai fazer alguns cortes, ó. Tomando sempre muito cuidado, hein? Ó, ficamos com duas garrafas com cortes assim. E agora nós temos uma vassourinha, ó. Eu não sou muito boa de ritmo, não. Mas, de repente, aí na sua casa você tem alguém que sabe muito bem de música, de instrumentos, e aí consegue fazer algumas músicas bem legais, ó. Os peixinhos do mar, vem na areia sambar. Essa ideia eu vi em uma aula da professora Rebeca. Vassourinha, ó. Bom, agora eu vou utilizar outra parte da garrafa, ó. A parte de baixo. Lembra que nós recortamos? Agora, olhem só o som que vai fazer, ó. Nós temos dois coquinhos. Olha só, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Nós temos outro som, diferente daquele lá do início, viram só? Mas agora, como eu trouxe também esse papelão, né, esse cilindro aqui, nós vamos utilizá-lo para poder fazer um outro instrumento musical. Esse aqui, nós vamos precisar recortar aqui em cima, ó. Agora que eu já recortei aqui o nosso papelão, você vai pegar aquelas duas partes de baixo, ó, da garrafa e vai colar. Uni-las assim. E depois vai encaixar nesse tubo de papelão. Essa parte às vezes é um pouquinho complicada, mas você vai deixar assim, ó. O cone, o cilindro de papelão e as duas partes da garrafa assim. E aí aqui eu trouxe essa madeirinha para poder batucar. E olhem só, aqui nós temos um agogô. Vocês já viram um agogô? Eu vou colocar aí na tela a imagem de um para vocês verem. Vejam só. O agogô é um instrumento musical de origem africana, muito utilizado na capoeira, no maracatu e também no samba. Vocês já viram esse instrumento em alguma bateria de escola de samba? Então, ó, a gente fez aqui com material reciclável, tipo um agogô. E olhem só, vou tentar aqui fazer um som. Ih, tá quase desmontando porque aqui eu não utilizei muita cola. Mas aí você de casa pode fazer e com certeza vai ficar bem melhor do que o meu. E você vai poder fazer vários sons utilizando garrafa PET. Você pode fazer chocalhos, muitos outros instrumentos. Agora eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo e até mais!